Diretoria do Goiás recebe proposta oficial por jogador nesta Série B do Brasileirão de R$600 mil. Quero trazer os detalhes em relação a essa história, com a contra-oferta da diretoria esmeraldina, comentar também sobre a situação contratual de alguns jogadores que, apesar da janela aqui no Brasil já estar encerrada, ainda existe o mercado exterior, seja aí dos Emirados Árabes, Arábia Saudita, futebol europeu. Quero trazer os detalhes em relação a essa história também em nosso vídeo de hoje. Só antes de começar, eu peço desculpas aqui novamente pelo imprevisto. Ainda estou sem o computador para gravação, tá no concerto, espero que resolva o mais rápido possível, ainda hoje já tendo novidades aqui para a gente dar continuidade no canal, mas melhor do que ficar sem as notícias aqui, a gente fica esse bate-papo frente a frente, relembrando, né, o começo aqui do canal também. Por falar em começo, os parceiros do canal, eles são fundamentais para o nosso projeto. E o Timóteo Abreu, ele te ajuda inclusive a encontrar o imóvel ideal, aquele que você procura, seja aluguel ou compra de casas, apartamentos, terrenos, em Goiânia e região. Vou deixar o link do Esmeraldino, Timóteo Abreu, tanto do Instagram como do WhatsApp, na descrição do nosso vídeo. Beleza? Assim também como da Alternative Bike Shop, para você que quer comprar uma nova bicicleta, localizado na Avenida J2, no setor Mansões Paraíso, você encontra alternativas a partir de R$ 899,90. Bicicletas Aro 29, vou deixar o link também na descrição do nosso vídeo. Combinado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma informação importante divulgada pelo portal esmeraldino.com. Um abraço para a rapaziada, inclusive, garantindo uma proposta oficial para o zagueiro Antony de R$600 mil. Seria um empréstimo ao Botafogo até o final da atual temporada. Entretanto, a diretoria do Goiás até achou interessante os valores, porém recusou a forma de pagamento. Segundo informações do esmeraldino.com, seria em duas parcelas de R$300 mil, tá? Mas o Goiás fez uma contraproposta de R$600 mil em uma parcela única. Desta maneira, as negociações foram paralisadas. Lembrando que com o encerramento da janela, mesmo se tratando de uma negociação que fosse para o sub-20 ou algo nesse sentido, não é possível, né? Até porque a janela se completou nesse último dia 2 de setembro. Porém, é um nome que a gente pode sim ficar atento para os próximos capítulos. Houve uma sondagem recente do Parma, da Itália, então por lá ainda a janela está aberta. Para chegar, o Goiás não pode contratar jogadores empregados. Porém, para a saída, aí a história já é diferente, tá? Mesmo com a janela fechada para o Goiás, em termos de saídas, não muda nada. Exceto, claro, né, para os clubes do futebol brasileiro, que já não podem contratar mais jogadores empregados. Os que estão livres no mercado, a situação ainda continua normal. Em relação ao Antony, um empréstimo desse, né, R$600 mil, para ele ganhar uma experiência fora até o final do ano, acho que não seria ruim não, tá? Mesmo a defesa do Goiás nesse momento, em especial o miolo de zaga, passando por um momento instável, né, na competição, o Antony não vem jogando. O último jogo dele, por exemplo, já vai completar um turno, foi contra o Atlético, aquela vitória lá no Ascioli. E olha que assim, ele vinha entrando bem, né, com personalidade. Eu lembro, por exemplo, aquele jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Lá, o Antony entrou na lateral esquerda, não comprometeu. Contra o Avaí também aqui na Serrinha, ele fez 45 minutos. Foi titular contra o Atlético, acabou não indo bem. Aliás, ele até jogou depois, tá, fazendo uma correção. Foi contra o Volta Redonda. Aqui na Serrinha, ele entrou ali faltando 15 minutos para encerrar a partida. E depois disso, ficou no banco de reservas em vários jogos e não participou. Eu acho que é um nome que talvez, né, o Mancini, num momento mais tranquilo, enfim, possa ir ingressando o jogador novamente dentro do elenco principal. O Antony, para mim, era um jogador para ter ganhado espaço já no Campeonato Goiano. Isso não aconteceu por dois motivos. Primeiro, que ele estava na seleção brasileira, ficou na disputa do Sul-Americano Sub-20 até meados ali mais ou menos de fevereiro, né? Finalzinho de fevereiro. Ele chega no Goiás já no final daquele mês, faz a primeira partida contra o União de Rondonópolis, nessa atual temporada. Então assim, é um zagueiro que eu enxergo potencial. O contrato no Goiás é curto, então primeira situação, eu pensaria numa renovação. O contrato atual do Antony vai somente até dezembro do ano que vem. Então assim, parece longe, mas a partir do dia 1º de julho do ano que vem, ele já pode assinar um pré-contrato e se mudar para um outro clube de maneira gratuita. A primeira questão é essa, buscar uma renovação contratual, já que essa negociação com o Botafogo acabou melando, né? O Goiás queria o pagamento à vista,
e esta possibilidade da Itália pode sim aparecer. E se aparece no ano que vem, o jogador esperar de janeiro para julho é um passo, né? É um pulo para sair de graça. Então o Goiás precisa primeiramente pensar em uma renovação. Também, da mesma forma, o reingresso do jogador ao elenco profissional, o elenco principal. Ele ficou, inclusive, no banco contra o América Mineiro. Às vezes, né, num jogo que o Goiás já está vencendo, 2-0, coloca o cara ali, faz ali 10, 15, 20 minutos, aos poucos vai recuperando a condição. E ele é um dos únicos zagueiros canhotos, né, do elenco do Goiás. Ele e o Tite sendo as únicas opções para o Wagner Mancini nesse presente momento. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também, o que você pensa em relação a essa história. Esta proposta, você acha que o Goiás deu bobeira, né, de não ter aceitado o valor de 600 mil parcelado, ou se faz certo a diretoria esmeraldina visando esta reta final de temporada?